ser impactados pelo poder da Tua palavra nesta noite. Abrimos o nosso coração, desejamos de Ti, mais de Ti, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor. Estamos iniciando um novo tema nesse período. E o tema é Igreja Ameaçada. A igreja tem sofrido ameaças, e a gente poderia dizer, sem nenhum medo de errar, sim. O drama de uma sociedade antagônica, que ama uma briga, uma discussão, a indiferença com a igreja, com a Bíblia, contra os cristãos, ameaças judiciárias, e hoje nós temos correndo aí no legislativo nosso, leis que estão desejando proibições contra a Bíblia e contra os cristãos, o esvaziamento das igrejas, situações do isolamento, deslocamento, gente se sentindo deslocada em lugares que deveriam se sentir amadas, recebidas, abençoadas. Perseguição da igreja fora do nosso país, Afeganistão, China, México, o esfriamento espiritual na Europa. Estamos vivendo tempos extremamente difíceis. Ameaças de heresias, ensinos subversivos, igrejas que manipulam e abusam dos seus membros, especialmente com relação às suas questões financeiras, ensinos egocêntricos, onde o ser humano e as suas vontades estão no centro de todas as coisas. Sim, a igreja está ameaçada, mas há algo que nós podemos ouvir da palavra, que a igreja sempre foi ameaçada. Jesus já disse em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, diz assim: bem-aventurado você, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A igreja está sendo perseguida. Jesus diz, falando sobre os discípulos e os enviando para pregar o evangelho, diz assim: eis que estou enviando vocês como ovelha no meio dos lobos, para pregar, para falar, para anunciar. O apóstolo Paulo, no seu ministério, em Atos capítulo 20, ele diz que o Espírito Santo me revela em todos os lugares por onde eu vou, me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo alerta a Timóteo dizendo que todos que querem viver de maneira piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. E esse texto nos alerta com uma situação até dentro da nossa própria casa, até dentro da própria igreja, porque essa é uma realidade que nós estamos vivenciando com aqueles que são cristãos, mas já estão vivendo o mundanismo, o afastamento de Deus, e eles dizem assim para mim e para você: será que precisa tudo isso mesmo? Numa segunda-feira, às 18 horas, está aqui para clamar pela igreja? Será que é necessário?
Será que é necessário se colocar diante de Deus e crer mesmo o que a Bíblia está dizendo? Porque tem algumas coisas que não são bem assim. A gente é crente, mas não é fanático. E aí, esse posicionamento mais aberto, liberal, de uma teologia liberal, vai invadindo a igreja e vai tomando conta daquilo que deveria ser devoção, fé, obediência, submissão. Tem outros nomes. A igreja está sendo ameaçada. Bom, a pergunta é: como a igreja vai se manter? Líderes, se você for pesquisar esse tema na internet, você vai achar um monte de gente tentando trazer respostas, gente de grande influência e gente também tentando responder, porque a membresia da sua igreja está desaparecendo. A igreja está sendo ameaçada, ela vai se manter? E aí tem uma orientação para a minha vida e para a sua. A igreja do interesse pessoal, a igreja que serve, que um Deus que me serve, a igreja de uma religiosidade apenas a partir das regras, a igreja do desvio doutrinário, a igreja do compromisso superficial, a igreja de uma vida sem graça, sem sabor, sem nada. Essa igreja está fadada a desaparecer, e graças a Deus por isso, certo? Agora, a igreja viva, a igreja que Jesus afirmou para Pedro, dizendo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Essa igreja se mantém viva e jamais será destruída. Amém, irmãos? Essa é a realidade da igreja. E eu queria contar para você uma história de uma igreja nascente, que nasce de uma maneira inusitada. É uma igreja que está a 200 quilômetros de Éfeso. Essa igreja, ela nasce por conta de um homem um homem que é um pequeno proprietário. Ele tem no seu ramo de trabalho, ele mexe com lavoura, e ele mexe também cuidando de carneiros que dão uma lã negra, preta, e que no comércio local, tanto na sua cidade de Colossos, como na cidade de Éfeso e em outros lugares, tem muito valor. Então esse homem sai da sua cidade e vai para Éfeso, e lá vai tentar negociar a sua mercadoria. Bom, ele vai negociar, e a sua mercadoria é muito desejada, e ele está então agora negociando na cidade de Éfeso, que é uma cidade portuária. Ele vai fazer a exportação do seu produto. Bom, e lá naquela cidade, em Éfeso, de maneira improvável e pouco comum, ele vai ouvir a respeito da salvação que há em Cristo, através da vida do apóstolo Paulo, que ficou por volta dos anos 52 até 55, ali numa escola chamada Escola de Tirano, pregando o evangelho e ensinando. E aquele homem se converte naquele lugar. E o apóstolo Paulo passa ali agora a discipular esse jovem convertido. O nome desse homem é Epáfras. E aí Epáfras foi dedicado desde o seu nascimento a uma deusa conhecida naquela região, chamada deusa Afrodite. Mas aí como é que você sabe disso, Juliano? Bom, a gente sabe porque Epáfras é diminutivo de Epafrodito, certo? Epafrodito é um nome maior, que significa amado por Afrodite. Afrodite era a deusa grega que tinha a ver com a religiosidade da cidade de Colossenses, da cidade de Colossos. Assim como muitos irmãos e irmãs, muitas que a gente tem hoje, muitas Marias Aparecidas, muitas
Antônios, Sebastião e tantos nomes que a gente poderia dizer, que foram consagrados, dedicados a uma deusa, a uma entidade, ou a um Deus, ou um santo, ou alguma outra coisa, a uma divindade, e eles passam pela dedicação dos seus pais, porque os pais seguiam essa religiosidade. Preste atenção, olha como Deus começa a trabalhar na vida de um homem que desde pequeno foi dedicado a Afrodite, deusa grega, o seu coração, a sua vida totalmente entregue para esse tempo, e agora ele conhece a Jesus, numa cidade chamada Éfeso, e ali ele começa a ser discipulado, e ele aceita um desafio muito grande que o apóstolo Paulo dá para a vida dele, dizendo assim: olha, a bênção que você recebeu agora é bom você partilhar com outros. Ah, mas que maravilha, não deu outra. Esse novo convertido, esse novo discípulo, dando seus primeiros passos do discipulado, volta para a sua casa, para a sua família na cidade de Colossos, e ali começa a pregar o evangelho, e ali se converte, seus amigos, sua família. Ele também vai evangelizar outras 2 cidades, Hierápolis, 30 quilômetros, ali bem pertinho da cidade de Colossos, e também Laodiceia, 50 quilômetros dali. E aí essas cidades começam a ganhar mais e mais pessoas para o Senhor Jesus. Pessoas de todo tipo de influência religiosa se convertem e recebem a salvação que há em Cristo Jesus pela graça. Epáfras também pregou o evangelho nessas cidades, e igrejas nasceram nessa cidade. Então agora havia uma igreja em Colossos, havia uma igreja em Hierápolis e havia uma igreja em Laodiceia. E essa igreja se torna tão boa e tão referência que o apóstolo João, lá na visão do Apocalipse, escreve uma carta para a igreja de Laodiceia, trazendo umas coisas boas e algumas coisas difíceis que eles estavam vivendo. Por volta do ano 52 a 55, o coração desse homem se converte. 10 anos depois, passado, quando o apóstolo Paulo está preso numa cidade de Roma, na cidade de Roma, perto do seu martírio, Epáfras sai da onde ele está e vai para a cidade de Roma e vai conversar com o apóstolo Paulo. Paulo nunca havia visitado essa cidade, nunca tinha chegado na cidade de Colossenses, na cidade de Colossos. E aí ele ouve das lutas, das dificuldades, porque agora não só o evangelho se expandiu, mas as ameaças começaram a chegar. Que ameaças eram essas? Ameaças dos legalistas judaizantes, judeus que haviam se convertido, que estavam querendo fazer com que o evangelho da graça de Jesus fosse o evangelho da graça e mais alguma coisa. Então se teria que cumprir todos os rituais da lei, e o Epáfras diz: não é esse o evangelho de Jesus. Uma outra ameaça são os espiritualistas, que o apóstolo Paulo vai chamar no capítulo 2 de forças cósmicas, que é o desejo do ser humano de controlar as entidades espirituais. Falei para vocês no começo que a cidade de Colossenses era uma cidade muito envolta a essa religiosidade, essa maneira de tentar, a gente chamaria isso hoje de um espiritismo, de uma feitiçaria, de qualquer outro tipo de trabalho, de religião que trabalha com esse desejo de manipular as entidades, de controlar as entidades. O apóstolo Paulo chama isso de as forças cósmicas. Essa era a linguagem dos colossenses. Tentativa de controlar o sobrenatural. As heresias que estavam muito sendo trazidas à tona, o docetismo, que é uma ideia de que o espírito era bom e a matéria era ruim. Então a gente entende como hoje muitas vezes as pessoas pensam da igreja: é bom a gente salvar as almas para Jesus, mas e as pessoas que estão passando necessidade e fome e que precisam de algum socorro? Isso não me interessa. Mas o apóstolo Paulo e Jesus diz que o nosso evangelho é totalmente o contrário disso, porque a gente ama as pessoas, a gente quer vê-las salvas em Cristo Jesus, mas também o seu corpo, a sua vida, a natureza, toda a criação do Senhor precisa da redenção que há em Cristo Jesus.
E também tem os mundanos, tentando entrar no meio da igreja. Com essa ideia do docetismo, eles dizem o seguinte: o espírito é bom, mas a carne é ruim, então eu posso fazer o que eu quiser com a minha carne. E aí a gente vai entendendo o apóstolo Paulo nos ensinando, Jesus nos falando que tudo que nós formos fazer, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. A igreja está ameaçada? Está. Nós estamos vivendo isso exatamente agora, e ela continuará sendo ameaçada. Qual é a orientação da palavra de Deus para a nossa vida? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versos 3 e seguintes. Colossenses capítulo 1, verso 3 em seguinte, diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, do amor que têm por todos os santos, e por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Preste atenção, 3 coisas. A primeira situação que nós vamos trazer para o nosso coração: a igreja ameaçada resiste quando? Quando que a igreja resiste? Quando você crer no seu coração e você entender que existe algo que Deus quer falar a respeito do tempo da sua vida. Pastor, explica para mim melhor essa história do tempo da minha vida. É verdade. Que tempo que nós estamos vivendo? A fé que você tem hoje, ela já te livrou do peso do pecado que você já experimentou. E aí nós estamos falando de uma fé que vai lidar com o nosso passado, com os nossos pecados que nós cometemos até chegar aqui em Cristo. O pecado que está grudado na nossa vida, a Bíblia chama isso do pecado original, até o momento em que nós nos entregamos ao Senhor. E se você já colocou a sua vida diante do Senhor, você hoje pode experimentar esse tempo. A igreja está ameaçada quando a dúvida é lançada no nosso coração. Quando alguém diz assim: será que realmente o meu pecado foi perdoado? Será que é somente pela graça? Como os judaizantes cobravam, dizendo assim: olha, você precisa fazer mais alguma coisa, você precisa seguir mais algumas regras, você precisa fazer mais algumas outras, para que pelas obras você possa conquistar. Como isso é sedutor! Como isso parece fazer sentido. Eu preciso me sacrificar. E aí alguns vão comprar um chicotinho assim e ficar tuf, se batendo. Uns vivem assim. Outros querem conquistar através dos seus méritos, saindo de joelho de algum lugar e chegando em outro lugar de joelhos. Alguns querem fazer isso. Mas a Bíblia diz que a salvação vem pela fé em Cristo. Isso é pela graça. Pela graça sois salvos. E aí eu preciso ficar aprisionado aos meus sentimentos, às minhas emoções do passado? Não. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo: uma coisa eu digo, deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Há um convite para o novo, há um convite para você abandonar o tempo passado, a velha vida, o velho eu, o velho pecado que tenazmente, que gruda na gente. Eu costumo dizer que são os carrapichos, e ninguém anda no meio do mato, assim, falando assim: nossa, eu vou procurar onde é que tem uns carrapichinhos para grudar na minha calça. Mas eles sempre grudam, certo? E é assim que nós vivemos. Algumas coisas que grudam em nós, algumas coisas que vêm do nosso erro, do nosso passado, da nossa velha conduta, da nossa velha cultura, das coisas que eu e você aprendemos na família, e que não são tão boas assim. Algumas coisas que são perniciosas, algumas coisas que nos levam a pecar e a agir, mas está tudo bem, porque todo mundo da família faz isso. Jesus vem para
gerar uma nova fé no seu coração, na minha vida, e dizer: há algo novo. O apóstolo Paulo, que não conhecia a igreja, estava espantado, na verdade é com algo que estava acontecendo agora, no presente, não mais nas coisas do passado, mas hoje. Hoje, como é que eles estavam vivendo? Em amor uns para com os outros, que têm por todos os santos. E esses santos não são os santos que a gente acha que é os santos da igreja católica. Santos, essas palavras aqui, santo no grego significa separado, viver separado, santificado para Deus. Então você é um excelentíssimo santo, santo do Senhor, separado para Deus. A sua mente pode ser uma mente santa. Eu levo cativo a minha mente a Cristo Jesus, para que a minha mente seja santificada. Os seus olhos podem ser santificados, porque você pode levar os seus olhos a ver no outro não apenas o defeito dele, mas aquilo que ele pode ser em Cristo Jesus. Porque talvez hoje ele esteja caído, mesmo envolto no seu próprio pecado, e aí você vai estender as suas mãos, não olhando para os seus erros, mas olhando para aquilo que o Espírito pode fazer na vida dele. A sua vida é santa nas suas atitudes, nas suas mãos, para glorificar o nome do Senhor Jesus, e através de ações santas, você pode glorificar a Deus, e não apenas ações interesseiras que vão gerar algum benefício para você. O seu coração, os seus pés podem trilhar caminhos de santidade, para que você possa experimentar e viver a comunhão que há em Cristo de uma maneira absolutamente maravilhosa, e não vendo apenas aquilo que as pessoas hoje são, mas tentando enxergar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Olha para mim, por favor. Durante muito tempo, e muito tempo do trabalho do pastor, do líder de célula, do coordenador de célula, é trazer para a minha vida e para a sua, o convencimento daquilo que o Espírito Santo pode fazer em você, e através de você. E a gente sempre olha para os nossos defeitos, para as nossas falhas, para aquilo que eu não consigo, para aquilo que eu não dou conta de fazer. E é simples, porque quando você chama alguém para ajudar, como o pastor Mateus convocou alguém, a primeira coisa que nós temos na boca é assim: pastor, acho que não estou preparado, pastor, acho que não vou, acho que não sei, eu preciso arrumar algumas coisas da minha vida, porque eu não dou conta. Agora, irmãos, parte do trabalho pastoral é mostrar para você o que você é em Cristo Jesus. Isso tem a ver com a ideia da paternidade de Deus, de quem nós somos filhos, do poder dessa semente maravilhosa do Evangelho que está sendo ministrada na nossa vida, e do poder do alto que está sobre a sua vida, da unção do Espírito que está em você, e daquilo que você pode realizar nas mãos do Senhor, não dependendo daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, mas dependendo exclusivamente do agir de Deus, certo? E aí a gente fica assim: não consigo, pastor, meu Deus. Quem é o seu Deus? Olhe para a sua Bíblia aí, por favor. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Preste atenção. Não dá para viver achando que nós não temos condição. Olha o verso 6, por favor. Que chegou até vocês o Evangelho, a palavra da verdade. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, dia a dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. O Evangelho chega, ele cresce, ele move, ele transforma, ele traz o poder dele. Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, que ele é poder de Deus para a minha vida. É este poder que está à tua disposição, de uma fé
que Deus já ministrou, que Jesus já morreu pela minha vida no meu passado, o amor que nos traz para vivermos em comunhão com os santos, com aquilo que Deus quer. Você já perguntou para Deus isso? Você já teve essa ousadia? Porque talvez você já tenha estudado bastante, feito algumas faculdades, se envolvido, trabalhado, produzido, talvez como Epáfra, ganhado dinheiro, vivendo sustento, trazendo sustento da sua casa, cuidando de todas as maneiras. Mas um dia o Epáfras perguntou para Deus assim: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Simples, Epáfras. Volta para casa e prega o Evangelho. Volta para casa, prega o Evangelho para os seus amigos em Herápolis. Prega o Evangelho na cidade de Laodiceia. Prega o Evangelho, Epáfras. Que o poder do Pai vai estar com você. E ele foi. Você já perguntou para Deus o que Ele quer que você seja? Você já deve ter escolhido a sua profissão. Ah, pastor, eu já escolhi minha profissão, agora não vou fazer uma outra profissão. Não, então pergunta o que Deus quer com você nessa profissão. Onde você trabalha, no local onde você está inserido. Você já experimentou a história de fé, amor e de esperança? A esperança vai nos mostrar para onde nós vamos, o futuro, porque nós não ficamos presos ao passado, mas também não viveremos a eternidade no presente. Vamos experimentar algo no futuro, que é o céu. Veja só. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. E é isso que você crê. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. E a Bíblia, a teologia sistemática, vai falar sobre a igreja triunfante, que atravessa os séculos, que atravessa as gerações, os anos. Um dia, alguém de uma igreja, desavisadamente, bateu palma na minha porta lá em casa, e falou assim: eu queria falar de Jesus para você. Eu falei: de que igreja você é? O fulano falou assim: sou daquela igreja lá. Eu falei: bom, como eu já havia estudado, aquela igreja pensa que só eles, exatamente só eles vão para o céu. E se você não estiver arrolado como membros da igreja dele, você não vai para o céu. Aí ele começou a falar, eu falei: deixa eu fazer só uma pergunta para você, só uma minha. E aí a gente sabe que mais ou menos a igreja do cidadão foi fundada em 1850. Aí eu perguntei para ele assim: por favor, você sabe me responder se do ano 33 de Jesus até 1850 alguém foi salvo? Porque a sua igreja começou em 1850. E você está me dizendo que só através da sua igreja é que você vai para o céu. É que eu iria para o céu só através daquela igreja. Ele ficou olhando para minha cara assim, com cara de ué, assustado. Eu falei assim: irmão, você não vai ter essa resposta, porque nós fazemos parte de um ramo da igreja. A igreja não é do Juliano, não é da igreja presbiteriana independente, porque a salvação está em Jesus Cristo. Se você quiser assim, eu posso orar pela sua vida. Ele desconversou, deu uma saída pela tangente assim e foi embora. Irmãos, a salvação não é minha. O céu não é de propriedade exclusiva dos membros da IPI Central de Presidente Prudente. O céu é de exclusividade da igreja triunfante, que no meio da perseguição, da luta, das dificuldades, do sofrimento, da entrega no meio dos leões, de encarar o Afeganistão num tempo desse hoje, de dizer: eu sou cristão, crente em Jesus, e talvez morrer por essa causa. A igreja desses que triunfaram. A pergunta do Apocalipse é exatamente essa, Apocalipse 6, do verso 9 em diante: quem são esses e de onde vieram? O Senhor o sabe. Eles são os que perseveraram no meio da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso se encontram diante do trono e glorificam o Senhor, o Rei dos Reis. E a festa no céu. Não por causa dessa ou daquela igreja, mas por conta daqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu tenho uma expectativa, uma esperança do amor de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nem o pior de todos os pecados, nem a pior de todas as situações podem
anular o efeito da cruz de Jesus na minha vida. Eu tenho noção de um propósito de Deus para a minha vida. Eu tenho noção daquilo que o Espírito Santo quer falar ao meu coração. Quero caminhar para o encerramento, para que você possa entender algo bem específico. A pergunta que está na boca de todos os pastores, líderes, e nós vamos conversar bastante sobre isso essa semana, esses domingos. Qual é o futuro da igreja? Qual é a resposta de Deus e do reino de Deus para essas ameaças que nós estamos vivendo? Quais são as respostas? E tem um montão de gente fazendo pergunta. Eu quero voltar para um pouco da história que eu contei para você de Epáfras. Epáfras, como eu já disse, é uma abreviatura de Epafrodito, que tem o seu nome de origem pagã e significa amado por Afrodite. Agora Paulo em Colossenses chama o irmão Epafrodito apenas de Epáfras. Sabe por quê? Porque Epáfras, lá no grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, também, só o Epáfras, pode significar gracioso, belo e lindo, certo? Agora, segura onde você está sentado aí, se o seu vizinho está dormindo, dá um cutucão nele aí, fala, olha que agora vem um negócio para você, está pronto aí? Está pronto para receber? Então segura aí, fica firme aí você da galeria, não cai não, hein? Fica feio, hein? Se cair, preste atenção. Epafrodito foi um homem dedicado desde a infância, assim talvez como você, que tem algum nome, que foi dedicado a alguém em algum momento, mas através de Cristo na sua vida, o seu nome foi mudado, a sua vida foi mudada. O Paulo, ao invés de chamar ele de Epafrodito, chama ele de Epáfras. Sabe por quê? Porque gracioso, belo e lindo são os pés daqueles que anunciam a boa nova do Evangelho, certo? Deus muda a história de alguém dedicado, verso 13 desse texto que nós encerramos aqui, de Colossenses 1, verso 13 diz, que Ele nos chamou do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, alguém dedicado aos deuses, alguém dedicado a Afrodite, e eu não sei mais a que deuses o Epafrodito foi dedicado. Deus pegou o improvável, sabe aquela pessoa que podia se falar assim, esse aqui não, todo mundo menos esse aqui, o improvável, Deus transformou o improvável em imprescindível, certo? Deus transformou aquele que não poderia ser, de maneira alguma, em alguém que é imprescindível. Se você for ler com um pouquinho de detalhe o texto de Colossenses, os 4 capítulos, você vai perceber que o apóstolo Paulo diz assim, esse Epáfras é uma bênção, o homem de Deus, um servo útil, um homem mudado, transformado. Irmão, sabe qual a resposta do reino de Deus para as ameaças da igreja hoje? Sabe qual é? Segura isso, não você cai. Eu e você somos respostas para as ameaças da igreja hoje. Deus quer transformar eu e você em conservos. O que é conservo? É aquele que serve junto, é o Epáfras, é amigo, é servo junto com o apóstolo Paulo. Epáfras está disposto a ser igreja viva. Epáfras está disposto a passar pelas ameaças e crescer. Epáfras está disposto a pregar e ver o resultado da sua pregação. Epáfras está disposto a ser a igreja viva, vivendo a fé, o amor e a esperança no meio dos irmãos. Epáfras está disposto a se entregar pelas vidas perdidas, nos caminhos onde a igreja viva passar. Isso quer dizer, onde eu e você
passarmos. Epáfras morava em Colossenses, 30 quilômetros de Herápolis, 20 quilômetros mais Laodiceia, 100 quilômetros mais, 170 quilômetros mais, não, 130 quilômetros mais.